Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade, aqui do bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e esta noite estaremos juntos aqui na oportunidade concedida pelos queridos amigos do CELC de Santa Cruz para conversarmos sobre mais um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso querido Allan Kardec, que nos traz tantas orientações importantes acerca dos ensinamentos e das passagens do nosso amado Mestre Jesus quando esteve conosco. E o tema que nós vamos trabalhar e estudar no nosso encontro de hoje são as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, é uma passagem, um ponto bem interessante de estudo que nos leva a reflexões muito interessantes, como tudo que vemos no Evangelho, Mas Jesus e os Espíritos sempre nos ensinam e alertam que nós precisamos aprender a estudar, a interpretar, para então colocar aqueles ensinamentos valiosos em prática nas nossas vidas. Então, passando a referência completa, esse tema, as provas voluntárias, o verdadeiro silício, está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 26, que são as instruções dos Espíritos. Esse capítulo 5 é o capítulo que trata bem-aventurados os aflitos. Então eu tenho uma alegria enorme de poder estar aqui com vocês. Esse nosso encontro originalmente teria sido no ano passado, no formato presencial. Infelizmente, como todas as casas, nós tivemos que suspender as atividades em função das precauções devido à pandemia. A nossa casa aqui em Campo Grande também ainda se encontra apenas com as atividades no meio virtual. E aí, hoje, nós estamos aqui com essa oportunidade, mas se Deus quiser, em breve poderemos estar juntos, nos abraçando e confraternizando, como sempre gostamos de fazer. E aí, sem mais delongas e apresentações, vamos então conversar sobre o tema que nos propomos falar no nosso encontro de hoje. E aí, repetindo o tema, provas voluntárias, o verdadeiro silício. E aí, antes de qualquer coisa, vamos buscar uma explicação acerca dessa palavra, que é o silício. O que vem a ser o silício? O silício, na verdade, são formas de se auto-infligir dor, com o intuito de se penitenciar ou mortificar, como se usa em determinadas culturas ou épocas o termo, mas tem o objetivo principal de obter uma purificação através da autopenitência, através da pessoa se infligir dor, não é? E aí, através desse ato de se impor a dor, através dessa punição forçada da carne, visa-se resistir às tentações do mundo e, desta forma, purificar o espírito. E aí, muitas pessoas consideram lá nas origens desse ato de uso do silício, de se auto-infligir a dor, como uma forma de simular em si, na pessoa, uma dor que fosse próxima à que Jesus sentiu na cruz. Então, claro, não equiparada ou próxima, mas também se penitenciar, porque se Jesus passou por aquela provação na cruz, também eu posso ter o meu quinhão de provação física como Jesus teve. E aí, dessa forma, buscar se purificar. E esse, o silício, eram utilizados diversos objetos, sendo os mais comuns cintas que eram feitas de tecido ou de metal, não é isso? E essas cintas eram aplicadas em determinados locais do corpo, seja aqui no braço
ou na região da coxa, e aí apertadas de tal forma, muitas delas contendo espetos no metal, né, ou nas cintas, de forma que, uma vez apertadas, provocavam a dor e a pessoa utilizava aquilo durante algumas horas do dia. Também outros realizavam esse tipo de autopenitência através da pessoa se chicotear, de jejuar e etc. Né? E aí nós lançamos um questionamento nesse nosso início de estudo. E será que é isso que realmente que Deus espera de nós? E é claro que, ao mesmo tempo que nós lançamos esse questionamento, nós fazemos um alerta, e é um alerta que vale para todos nós, é que nós precisamos, claro, guardar sempre o devido respeito à fé alheia, à crença dos semelhantes, não é? Então, se outras linhas religiosas entendem essa prática como uma prática que lhes é devida de acordo com as suas crenças, nós não devemos afetar, atingir ou provocar qualquer tipo de sentimento negativo na pessoa que procura professar a sua fé. Nós, de nossa parte, buscamos o entendimento e, claro, se tivermos oportunidade, né, de, através de conversas ou até de troca de ideias saudáveis, mostrarmos para o irmão a nossa visão, ok, mas nós nunca devemos deixar de respeitar o semelhante, né, e as suas crenças. Mas voltando à nossa pergunta, que nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, que principalmente vem jogar a nós uma luz no nosso caminho e nos nossos entendimentos acerca de tudo o que acontece na vida, de tudo o que foi criado por Deus nosso Pai para viabilizar as nossas existências aqui na Terra e as experiências que temos que passar. E aí, voltando à pergunta que fizemos, será mesmo que é isso que Deus espera de nós? Ou seja, nós nos infligirmos dor como uma forma de simular, talvez, a dor que Jesus houvera sentido lá atrás, e assim, dessa forma, praticando essa penitência, buscar a purificação? Será que é isso realmente o sentido quando se fala de provas voluntárias? Será que é isso que Deus espera de nós? Que a gente se imponha provações desse quesito, desse naipe para a purificação? Então vamos buscar, ao longo aí dos nossos próximos minutos de estudo, de encontrar a resposta para essa questão, né? Mas primeiro, nós vamos entender um pouco a respeito dos nossos sofrimentos, das nossas provas e dos nossos sofrimentos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um capítulo tratando a respeito das causas atuais e anteriores das aflições, onde Kardec vem nos mostrar, né, nós estamos no capítulo do Bem-aventurados os aflitos, e aí ele vem nos mostrar nesse capítulo que as dificuldades que nós passamos nessa vida, elas invariavelmente, direta ou indiretamente, têm causa em nós mesmos. Porque se assim não fosse, nós não poderíamos considerar Deus nosso Pai como sendo todo amor, bondade e justiça, se ele fizesse que qualquer um dos seus filhos sofresse de uma forma inútil. Do contrário, todas as dificuldades e sofrimentos que nós passamos na vida têm como objetivo principal o nosso aprendizado, fruto de erros cometidos e que precisam ser resgatados. Ou, do contrário, se não forem resultado de erros cometidos, são dificuldades que nós passamos na vida, as vicissitudes da vida do nosso dia a dia, que têm sempre por objetivo o nosso melhoramento e a nossa evolução. E Kardec, então, na explicação, divide os nossos sofrimentos, numa determinada encarnação,
como causas atuais e causas anteriores das aflições. As causas atuais são aquelas dificuldades pelas quais nós passamos que são fruto dos nossos descontroles na própria existência atual que estamos vivenciando. Então, aquelas pessoas que passam por dificuldades financeiras na vida, passam por privações materiais e muitas vezes aqueles momentos de maior dificuldade e provação é fruto da pessoa ter sido imprevidente e imprudente num momento anterior nessa própria vida, onde ela dispunha de recursos, mas por talvez ter sido irresponsável, ter feito mau uso daqueles recursos, ela vem mais à frente passar por dificuldades e aí se queixa daquelas dificuldades e daqueles sofrimentos, quando na verdade, se fizesse uma reflexão íntima, veria que aquelas dificuldades e sofrimentos tiveram causa nas suas próprias ações. Aquelas pessoas também que adoecem de diversas formas na vida, e essas doenças tendo sido causadas por excessos cometidos, né? Excessos derivados de vícios e de tantas outras questões que podem afetar o corpo físico. Aquelas pessoas também que vivem muitas vezes uniões conjugais, relacionamentos muito difíceis, muito problemáticos, e esses relacionamentos que muitas vezes, ao invés de terem sido iniciados com base em amor, carinho e afeição, muitas vezes são iniciados com interesses materiais, interesses econômicos, por vaidade, por orgulho e por tantos outros motivos que não são os ideais, que fazem com que duas pessoas venham a se unir e fatalmente lá na frente esse relacionamento virá a provocar dificuldades para ambos. Então esses são alguns dos exemplos, né? Nós poderíamos citar muitos outros, como aqueles pais que veem os seus filhos já crescidos passando por dificuldades ou lhes dando muito desgosto. Em parte, obviamente, a culpa é daqueles filhos que já senhores de si no exercício do seu livre-arbítrio, escolhem os seus caminhos, e caminhos errados escolhidos trarão, claro, sofrimento para os pais, mas esses pais também podem ter o seu quinhão de responsabilidade se não tiverem realizado o seu trabalho, o seu dever, enquanto aquele filho ainda era uma criança e suscetível a absorver os bons exemplos e as boas orientações que deveriam lhes ser dados por aqueles pais e que seriam joias valiosíssimas no seu desenrolar na vida mais à frente. Então, quando os pais são negligentes e acabam falhando naquela obrigação, naquele compromisso assumido perante Deus, mais à frente também poderão colher sofrimentos. E nesses exemplos todos que nós estamos dando, nós nos referimos a causas atuais das aflições. E quando nós pensamos em causas anteriores, são aquelas dificuldades que nós passamos na vida que nós não temos condições de ter dado causa a elas nessa própria jornada que estamos. Como, por exemplo, um acidente que acontece e que ninguém pode prever. Quem embarca num avião e acha que aquele avião vai cair? É completamente diferente de alguém que pega um carro e sai dirigindo de forma descontrolada e irresponsável e acaba provocando um acidente. Quando você entra num avião, você não tem a menor intenção ou informação de que um acidente pode vir a ocorrer, né? Aquelas pessoas que têm doenças de nascença, é diferente das doenças originadas e causadas por um vício, por exemplo. Aquelas pessoas que já nascem com alguma coisa. Aquelas famílias que passam por dificuldades quando do desencarne, muitas vezes inesperado, daquele ou daquela que é o provedor ou a provedora daquela família, né? Determinadas catástrofes que acontecem. Todos esses exemplos são exemplos de situações às quais nós não temos como ter dado causa àquele sofrimento nessa vida. E aí, a causa para isso está no passado. Vem de vidas passadas, são situações que não puderam ser resgatadas dentro da própria existência e que a necessidade do resgate se estendeu mais para frente
para a encarnação seguinte ou para as seguintes, a depender da gravidade e do gênero de prova, né, necessário. Mas o que Kardec também nos orienta é que a maior parte, tá, a maioria das nossas aflições, dos nossos sofrimentos que nós passamos nessa vida tem causa nesta própria existência. E a verdade é que nós nos queixamos muito, né, das nossas dificuldades, e muitas vezes, se nós nos questionarmos de forma sincera, nós veremos aonde estão as causas reais do nosso sofrimento, e muitas vezes veremos que estão em nós e nas nossas próprias escolhas, né? Agora, quando nós falamos sobre as nossas dificuldades e sofrimentos, nós pensamos assim, mas os sofrimentos que eu passo, né, as dificuldades que eu passo nessa vida, eu devo passar por elas de uma forma passiva ou eu tenho o direito, de alguma forma, de tentar abrandar aquela prova, né? Ou eu devo suportar sem fazer nada? Por exemplo, uma pessoa que nasce com um defeito qualquer no corpo, né? Por exemplo, sem as duas pernas ou sem os dois braços, enfim. Aquela pessoa, será que ela deve, por ter aquela dificuldade, ficar, digamos, num estado talvez de prostração ou entregue, deixando a vida levar, sem se esforçar, porque passa por aquela dificuldade que o faz ser diferente das outras pessoas ditas normais? Será que isso é o certo, né? Ou, por exemplo, quem está se afogando, uma pessoa que está se afogando, aquela pessoa pode tentar se salvar ou deve se deixar levar até o desencarne por afogamento? Uma pessoa que tem um espinho, né, ou uma farpa no pé, ela deve ficar sofrendo com aquilo ou ela pode tentar retirar? Quem está doente pode procurar um médico ou deve ficar sofrendo? E aí Kardec também nos ensina, ao mesmo tempo que nos mostra as nossas responsabilidades acerca das nossas aflições, ele nos mostra que as provas que nós passamos, elas têm por objetivo desenvolver 3 aspectos em nós: a paciência, a resignação e a inteligência. Então, os nossos sofrimentos ao longo da vida, as dificuldades pelas quais nós passamos, elas não devem significar um suplício durante toda a encarnação. Então, relembrando, as provas têm por objetivo desenvolver em nós a paciência, a resignação e a inteligência. A inteligência, por quê? Porque se Deus nos deu inteligência, é para nós usarmos. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, eu não devo permanecer entregue a essa dificuldade. Eu posso colocar a minha inteligência em funcionamento e passar por aquela situação de dificuldade da melhor maneira possível, buscando maneiras de melhorar ou amenizar os sofrimentos. De que forma eu posso fazer isso? A inteligência pode me ajudar. Para desenvolver também, além da inteligência, a paciência, para nós nos mantermos serenos e não nos desesperarmos quando aquilo que a gente busca de mudança, muitas vezes com a nossa inteligência, não vem a ser atendido no tempo que a gente deseja que seja, né? E a terceira aspecto do objetivo das provas é a resignação, para que nós aceitemos, né, com fé em Deus, de que determinadas coisas nós realmente teremos que passar ao longo daquela encarnação e nós não conseguiremos alterar mesmo com o uso da nossa inteligência, mesmo tendo paciência. E aí eu tenho que me resignar, mas buscando não ficar me lamentando, buscando desenvolver a fé, para vivenciar aquela vida da melhor forma possível, não é isso? Então, inteligência, paciência e negligência. E aí nós pensamos, né, vindo para o nosso ponto principal do estudo, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em quem busca sofrimentos voluntários que acabam
agravando as provas que a pessoa já tenha que passar. Olha que interessante a nossa questão, né? Nós estamos estudando no capítulo de Bem-aventurados os aflitos. E tudo isso que nós falamos até agora, além da importância que tem para o nosso entendimento a respeito das causas dos sofrimentos que nós passamos e também os objetivos que aqueles sofrimentos têm no nosso processo evolutivo, nós trazemos a pergunta de que haverá algum tipo de mérito naquelas pessoas que buscam, além de todos os sofrimentos que nós já vivenciamos na nossa vida enquanto espíritos imperfeitos que somos. Aquelas pessoas que buscam sofrimentos voluntários que podem acabar agravando as provas que a pessoa já tem que passar, como, por exemplo, o silício, né? Que foi o exemplo citado. E aí a pergunta é, haverá algum mérito nisso, em quem busca sofrimentos voluntários? O que nós achamos, né? E aí a resposta para isso é depende. E depende porque são duas situações distintas que nós precisamos analisar, né? A primeira situação são aqueles sofrimentos voluntários por quem busca se auto-infligir a dor de alguma forma, de maneira completamente desnecessária, para provar algo para si mesmo ou para outras pessoas, seja por orgulho, seja por egoísmo ou ainda por fanatismo. Então essa é uma vertente do sofrimento voluntário. Essa vertente do sofrimento voluntário, ela não é nem um pouco meritória aos olhos de Deus. Agora, a outra vertente são aquelas pessoas que passam por provações objetivando o bem do próximo, né? Essa sim. Mas aí, entendendo um pouco mais cada uma das duas, né? Todos nós, como nós já falamos, temos nossas provações que são definidas no nosso planejamento reencarnatório. Então, o nosso planejamento reencarnatório é uma etapa pelas quais pela qual, né, todos nós passamos antes de reencarnar, onde a espiritualidade superior, com a nossa participação, realiza um planejamento da encarnação que nós vamos iniciar. Esse planejamento define o que será a linha mestra dos nossos principais acontecimentos durante a vida, questões relacionadas ao nosso corpo físico, como será o nosso corpo físico, as características que ele terá que ter para as provas e realidades de vida que eu vou vivenciar, onde eu vou reencarnar, condições. Então, isso tudo para criar um ambiente favorável, obviamente sem afetar o meu livre-arbítrio, para que a minha próxima encarnação se realize e eu tenha condições de buscar a minha evolução. E aí o nosso corpo físico especificamente, ele foi definido para o transcorrer e as necessidades da nossa vida e por tudo que nós temos que passar. Nós precisamos do nosso corpo, né? Enfraquecer o corpo, destruir, torturar, martirizar o nosso corpo sem necessidade constitui sim uma transgressão às leis de Deus. E isso, obviamente, caracteriza, né, aciona, digamos assim, a lei de causa e efeito. E pode, inclusive, caracterizar como suicídio indireto. Então, o suicídio indireto é aquele em que a pessoa vai provocando de uma forma talvez não intencional, mas que no fundo é um esvaimento, né? Um encerramento da vida antes do que deveria ser, fruto de uma destruição do corpo físico, daquele aparelho valiosíssimo que todos nós temos desse aparelho para vivenciar essa nossa existência. Então, quando nós fazemos isso de forma desnecessária, nós estamos, na verdade, realizando o que podemos chamar de falso silício, né? No título desse ponto do Evangelho, são as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então nós estamos aí numa jornada pelo nosso estudo para descobrir o que vem a ser o verdadeiro silício. E aí nós estamos entendendo aqui que o falso silício
é exatamente você provocar sofrimentos, sejam eles de que natureza for, ao seu corpo físico, de forma desnecessária. Então, o silício, tal qual entendido por algumas religiões, né, onde a pessoa se impõe aquela dor e aquele sofrimento como forma de purificação, mas também abrangendo esse entendimento para aquelas pessoas que acabam por, de formas N e desnecessárias, por destruir ou provocar malefícios ao seu corpo, nós podemos considerar, sim, estes como falsos silícios, como sofrimentos desnecessários e que estão transgredindo, sim, as leis de Deus. Agora, nós dissemos, então, quando falamos a respeito de se haverá méritos para Jesus e para Deus nosso Pai, esses sofrimentos que são provocados de forma voluntária, e nós dissemos que depende, um aspecto é esse que nós acabamos de falar. Agora, o segundo aspecto, que esse sim é o meritório aos olhos de Deus, é quando nós passamos por sofrimentos voluntários visando o bem do próximo. Aí a realidade é completamente diferente. Aí a gente está falando de uma outra questão completamente diferente. Porque é muito diferente você se impor sofrimentos e privações que venham, talvez, a provocar algum tipo de malefício ao seu corpo físico, mais quando você faz isso para o bem do próximo. E nós podemos citar N exemplos, né? Por exemplo, aquelas pessoas que passam fome ou frio para que uma outra pessoa tenha o que comer e fique aquecido, por exemplo. Né? Ou seja, você passar fome ou frio de forma voluntária, na teoria, provoca uma certa transgressão àquele seu corpo, né? Uma agressão voluntária ao corpo. Mas isso é abençoado por Deus e concede, né? Deus nos concede os méritos devidos por aquela boa ação. Qual de nós que, ao ver, por exemplo, um filho passando fome ou passando frio, não tiraria a roupa toda do seu próprio corpo para aquecer aquele filho, ou daria o que você mataria a sua fome para que aquele filho se sentisse saciado? Quem não faria isso por um filho, né? E aquelas pessoas que deixam o conforto dos seus lares e vão em busca de visitar a pobreza e a miséria do próximo para levar alguma ajuda moral ou alguma ajuda material, né? Aquelas pessoas que usam das suas próprias mãos para limpar a ferida do próximo, ou que deixam de dormir, né? Se impõem uma privação de sono para velar pelo próximo que está doente. Então isso tudo caracterizam privações voluntárias, sofrimentos voluntários que a pessoa se inflige, mas que são sofrimentos que são provas voluntárias que são muito meritórias aos olhos de Deus, né? Mais ainda quando feita para um irmão em Deus, ou seja, aquela pessoa que não seja dos nossos laços mais próximos, porque nós fazermos tudo isso que nós citamos aqui de exemplo para aquelas pessoas que nos são muito próximas e queridas, né? Para um pai, uma mãe, para um filho, um irmão, a esposa, um avô, uma avó, um amigo muito querido, fazermos, nos impormos essas privações a fim de ajudar aqueles nossos queridos, de certa forma, obviamente que representa mérito, mas existe um mérito maior quando fazemos isso de forma abnegada, muitas vezes para uma pessoa que a gente nem conhece, para uma pessoa que a gente encontra na rua, né? E nos pede uma ajuda, lembrando sempre que a espiritualidade superior que está por aqui em torno de todos nós, eles estão a todo momento juntando aquele que precisa ajuda com aquele que tem condição de ajudar. Então é por isso que muitas vezes
nós nos vemos diante de determinadas situações, né? Às vezes você está andando pela rua e sente vontade de seguir por um determinado caminho, até incomum, que você não costuma seguir, e por esse caminho você acaba encontrando uma determinada situação, uma oportunidade de ser útil e de ajudar alguém. É claro que o livre-arbítrio garante a sua escolha de ação entre ajudar ou não, mas a espiritualidade está fazendo a parte dela, então façamos a nossa. E quando nós fazemos a nossa parte, quando muitas vezes, tirando do que nos é útil, do que é necessário para o nosso corpo, em prol de ajudar um irmão em Deus, aí sim, nós encontramos o verdadeiro e o abençoado cilício. Se lembram lá no início do nosso estudo, logo que nós explicamos, né, o que vinha a ser o cilício, nós lançamos uma pergunta: mas será que o cilício, como se caracteriza, ele seria meritório? Será que para Deus é isso que Deus espera de nós? E aí, nesse ponto que nós já chegamos, nós acabamos de encontrar a resposta para essa pergunta, que para Deus, na verdade, as provas ou os sofrimentos que nós voluntariamente nos expomos a elas, elas são válidas para Deus quando nós fazemos isso com o objetivo de praticar a caridade real e sincera, tal qual nos ensinou Jesus. Esse sim constitui o verdadeiro e abençoado cilício. Não é isso? Então, quem quiser se aplicar um cilício, né, usando o termo voluntário valoroso, faça então com a sua própria alma. Esse ponto é muito interessante, tá? Muito interessante, porque nós podemos também nos impor determinadas privações, e aí nesse caso nós nem cabe a palavra sofrimento, mas se nós quisermos utilizar esse termo cilício, mas talvez jogando aspas e dizendo, se quisermos aplicar em nós mesmos um cilício voluntário valoroso, nós não precisamos fazer isso nos infligindo dor, não é? Dor física. Nós podemos fazer com a nossa própria alma, buscando evitar e lutar contra o orgulho, o egoísmo, a avareza, a inveja, a cobiça, a impaciência, a ira e tantos sentimentos e paixões negativas que todos nós ainda temos e que nos fazem ainda estar na inferioridade, buscando essa caminhada. Esse é um cilício valoroso que nós podemos aplicar em nós, né? Lutar contra essas tendências, nos impor a privação de deixar essas más tendências externarem e buscando intimamente nos tornarmos pessoas melhores, né? E com isso, mais uma vez, nós estaremos nos fortalecendo cada vez mais para as lutas reais da vida. Então aí é que nós encontramos o verdadeiro e abençoado cilício, não é? Algumas outras situações, né, para que nós relacionamos nesse aspecto do sofrimento voluntário, é que muitas vezes algumas pessoas buscam o sofrimento voluntário desnecessário, mas sem fazer através de agressões ao corpo. Mas como seria isso? Muitas vezes existem aquelas pessoas que buscam um isolamento total do contato com outras pessoas como uma forma, digamos, de se autopunir e ao mesmo tempo se purificar ou de se elevar, né? A gente sabe que tem aquelas pessoas que se isolam em montanhas, em cavernas, ou até pessoas dentro da própria civilização, mas que se isolam do mundo por não quererem ter contato com outras pessoas, para assim buscarem uma suposta evolução ou purificação. Mas aí vem a pergunta, aonde estaria então a utilidade dessa existência? Porque nós somos seres criados por Deus para viver em sociedade, e através da vivência, da troca de experiências,
nós vamos nos aperfeiçoando e nos evoluindo. Se nós nos isolamos da sociedade, onde estarão os méritos para nós termos desenvolvido a coragem e a força necessária para enfrentar as lutas da vida? Não terá, porque eu não estou na vida vivenciando aquelas experiências, né? Onde vai estar o mérito por qualquer coisa? E aí a pessoa acaba por tornar a sua existência, de certa forma, inútil, não é isso? E então, meus irmãos, caminhando aí para a reta final do nosso estudo, nós queremos lembrar e fixar bem esse conceito. Nós nos impormos sofrimentos voluntários, eles são valorosos apenas quando nós fazemos isso, principalmente em prol do nosso semelhante, seja ele quem for, lembrando que mais méritos ainda temos quando fazemos para aqueles que são nossos irmãos em Cristo, aqueles que não são dos nossos laços de convívio mais direto, e também valoroso quando nós aplicamos essas imposições para dentro de nós. É claro que aí nós estamos aplicando alguns sentidos figurados de linguagem, né? Porque quando nós falamos de aplicar privações, é apenas uma questão de conceito, porque na verdade é muito valoroso quando eu consigo dar aquela trava ou aquela segurança ou aquela segurada naqueles pontos que me são mais sensíveis, e aí eu estou lutando e trabalhando. Então, se eu sou uma pessoa muito impaciente, por exemplo, e me deparo com uma determinada situação onde naturalmente a minha impaciência chegaria na frente. E aí, naquele momento, eu, através do meu livre-arbítrio, raciocino que aquilo ali é um erro e consigo me conter, eu estou dando um pequeno, mas importante passo no meu processo evolutivo. Então, essas privações contra as más paixões são muito valorosas e meritórias aos olhos de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sempre buscar esse verdadeiro e abençoado silício aos olhos de Deus, nosso Pai. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de trazer no nosso encontro de hoje. Desejamos, claro, que estejam todos bem, né? E que possamos muito em breve nos abraçar novamente, estar juntos, que é o que todos nós apreciamos, mas não esquecendo, né, que nós devemos, acima de tudo, agradecer a Deus, porque mesmo esses momentos de dificuldades que a humanidade inteira vivencia nessa pandemia que estamos passando, certamente é um momento de aprendizado para todos nós nesse processo de transformação do nosso mundo para um mundo de regeneração. Então sejamos merecedores e nos esforcemos para aproveitar e vivenciar da melhor maneira possível isso que Deus está nos concedendo. Podemos não entender plenamente agora, é claro que as dores que são derivadas e inerentes às perdas terrestres, elas são difíceis de lidar muitas vezes, óbvio que isso se respeita, mas que nós possamos guardar no fundo da alma a certeza íntima de que Deus nunca nos desampara e que Ele nunca vai impor um sofrimento a algum de seus filhos pelas quais nós não precisemos passar ou que seja importante para o nosso aprendizado. Então, que possamos todos ficar bem. Eu agradeço muito pela atenção dos amigos queridos do CELC e de todas as outras instituições que estejam acompanhando o nosso estudo. Também àqueles que não sejam vinculados a instituições espíritas, pessoas que se interessam pelo espiritismo ou que receberam a indicação de alguém para assistir o nosso vídeo, pessoas daqui da nossa cidade, do nosso estado, ou de outros estados, ou até de outros países, que sabemos que muitas pessoas de outros países têm acompanhado os estudos que temos feitos aqui no Brasil, né, de uma maneira geral. Então, desejo que Deus abençoe e ampare a todos nós. E aí, para concluir o nosso estudo, eu convido a todos para realizarmos uma prece
de encerramento do nosso estudo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e dizer: Senhor Jesus, Mestre e amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade do encontro de hoje, pela luz que o Senhor derrama sobre nossas existências. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos benditos que vão, Senhor, nos ajudando a encontrarmos o nosso conhecimento, a nossa reforma íntima, para nos melhorarmos um pouco a cada dia, procurando colocar esses ensinamentos em prática e assim, através do nosso esforço, nos melhorarmos para chegarmos cada vez mais próximos a Ti. Obrigado, então, Mestre. Ampare aqueles nossos irmãos que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados, que possam eles, principalmente, contar também com as suas bênçãos para se sentirem, cada um, fortalecidos nas suas dores. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e dê-nos licença para concluir o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Fiquemos todos com Deus e em paz.